Deus nas nossas vidas, a gente não quer deixar as coisas. Eu posso dizer por mim, quando eu voltei para a igreja, que eu nasci na igreja, depois eu saí um tempo, depois eu voltei. E pode ser algo banal, tipo, tem igrejas que são liberais, mas a que eu era rígida. E eu tinha um piercing no nariz. E eu falava assim, meu Deus, como que eu vou voltar para a igreja com esse piercing? Eu acho ele tão bonito. E quando foi para mim voltar, eu ficava olhando no espelho e eu falava assim, meu Deus, eu vou ter que tirar isso para mim cantar no grupo. E para mim aquilo, meu coração estava naquilo, entende? E não era realmente o que Deus queria, talvez era uma mínima coisa, mas meu coração estava ali. E Deus quer que nosso coração realmente esteja nele, e nada que o mundo possa nos oferecer. Hoje eu ouvi uma coisa que ficou muito na minha mente no Instagram, que a pessoa falou assim, quando você não sabe o que você é, você deixa que as pessoas digam quem você é. Então eu creio que se nós estamos aqui, nós temos uma identidade. Yes. Então nós não vamos deixar que as pessoas digam que nós somos, porque nós sabemos quem nós somos. Então que realmente nós venhamos querer cada vez mais Deus nas nossas vidas. Porque quando nós não sabemos o que nós queremos, a gente fica sem destino. E muitas das vezes a gente pode falar, eu tô aqui no Paz, tô aqui vindo toda segunda, mas ainda assim eu não sei para onde eu quero ir. Eu estou servindo a Deus, mas eu não sei ainda o meu destino. E o seu destino, eu creio que é todos os dons que você tem. Você pode falar assim, ai meu Deus, eu só sei bater palma. Mas se você bater a sua palma com amor, você está fazendo para Ele, entende? Você não precisa fazer uma coisa grande. Igual, tipo, quando eu entrei na presença de Deus, eu falo assim, ai Deus, mas eu só sei cantar. Mas eu sei fazer isso. Para as pessoas pode parecer grande, mas para mim é mínimo. Só que Deus, Ele sabe no que trabalhar nas nossas vidas, amém? Eu queria deixar uma palavra também, que se encontra em... Vocês nem precisam abrir, gente, que é bem rápido. Que se encontra em Abacuque 3:2, que fala assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém? Quando a gente fala sobre avivamento, a gente não acha que tem a ver com misericórdia de Deus. E eu acredito que para nós recebermos realmente o avivamento, nós temos que crer na misericórdia de Deus. Porque nós temos que ser alcançados por ela todos os dias. Eu posso dizer por mim que eu sou pecadora, nós somos pecadores. Mas Deus, Ele nos atinge com a misericórdia. Uma palavra que vinha na minha mente também era sobre Jonas. Jonas, ele tinha um propósito. Deus já tinha falado para ele o que ele devia fazer. Mas ele queria fugir do que Deus tinha para a vida dele. E eu muitas das vezes fugia do que Deus tinha para minha vida. Eu posso dizer por mim que eu falava assim, ai Deus, é tão bom ser cômodo, sabe? É tão bom eu só ir na sua casa, é tão bom eu só sentar, é tão bom eu só fazer aquilo que eu quero. Porque é isso que a gente quer, gente. Quando a gente vai para a presença de Deus, a gente vai fazer o que a gente quer. Eu vou, se tiver oportunidade, eu vou aceitar só quando eu quiser. Porque o ser humano é assim, ele só quer fazer as coisas que ele quer. Mas quando a gente realmente está na presença de Deus, a gente faz o que Ele quer, não o que nós queremos. E é difícil, gente. É muito difícil fazer o que Deus quer. Quando eu cheguei no Paz, né, eu falei para o Matheus assim, nossa, eu ia para a igreja de boa, assim, participava dos grupos. Eu falava assim, nossa, eu sinto tanto que eu preciso fazer mais. Eu sinto que eu estou muito cômoda. Eu sinto que eu só estou indo para a igreja fazendo, mas não é isso que Deus tem para mim. Eu sei que Ele tem isso e tem muito mais. E eu creio que se nós estamos aqui, nós cremos que Deus, Ele tem mais. Ele nunca tem um mínimo pra gente. A palavra dele diz que Ele tem coisas grandes. Então eu creio que se nós estamos aqui é porque nós acreditamos em coisas grandes. Eu acredito num Deus que é grande. E eu creio que vocês acreditam num Deus que é grande. E o nosso Deus, Ele vai além do que nós pensamos ou imaginamos, gente. Isso é real. E se você não passou pela experiência que você precisa ter com Deus ainda, pode ter certeza que você vai passar. Porque, gente, foi muito louco. A gente da liderança foi ontem no monte. Foi do nada, né? O Matheus mandou mensagem pro povo. E eu confesso pra vocês que eu falei tipo assim, nossa. Gente, quem sabe ele é meu namorado, tá? Eu só fui porque ele é meu namorado. Mas eu falei assim,
ou até o Felipe falou, né, que ele foi porque não queria ir, mas, gente, tem coisas que a gente faz que não é o que nós queremos, mas, é o que Deus quer que a gente faça. Muitas das vezes eu ia em um lugar e falava assim, Deus, eu não quero estar aqui, mas talvez era para você estar lá, entende? Talvez às vezes a gente vai em um lugar tão, sei lá, estranho. Igual eu e o Matheus, a gente é desse ministério, tá, gente? Mas ontem a gente foi em outro ministério e foi lá que Deus falou pra ele pra gente subir no monte. E se a gente estivesse aqui, a gente não teria ouvido a voz de Deus. Ele não teria ouvido a voz de Deus. E às vezes a gente acha que Deus ele só quer falar com a gente dentro da igreja. A gente fala assim, meu Deus, hoje eu preciso ir no culto. É sempre assim, gente. Eu sou de igreja, quando a gente está afastado, assim, a gente vai assim na igreja e fala assim, hoje é o dia de Deus falar comigo. Porque eu sei que vai ter alguém que vai levantar e falar comigo. Porque ano passado eu passei por um processo, gente, que eu falei assim, meu Deus, acho que eu não vou suportar. E toda vez que eu ia na igreja, eu falava assim, Deus, hoje alguém vai falar comigo. Eu creio que o Senhor vai mandar alguém levantar e ir lá no meu lugar falar comigo, porque a gente gosta disso. A gente treme na base quando o ex-digo chega, mas a gente gosta que ele chegue. A gente é assim. E eu falei, e Deus não levantava ninguém para falar comigo, gente. E eu ficava assim, meu Deus, mas o Senhor está em silêncio. E eu orava, gente, eu nunca orei tanto. Quando a gente está em processo, a gente ora mais do que quando a gente está na bênção, porque isso é verdade. Quando a gente está passando por processo, a gente ora de dia, ora de noite, a gente chora, a gente vive chorando. Porque eu vivia chorando e me lamentando. E eu falava assim, nossa Deus, mas você não está me ouvindo, parece que você não me escuta. E depois de tudo isso que passou, Deus usou um servo para falar comigo. E ele falava assim, esse deserto não é para a morte. Então eu creio que todo deserto é para experiência, para as nossas vidas. E para mim foi como experiência aquele deserto. E muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, mas eu sou jovem, por que eu estou passando por isso? Porque a gente jovem, a gente acha que a vida é dela, né? Eu moro com a minha mãe e com meu pai, não preciso fazer nada, tá tudo tranquilo. Mas o que o inimigo quer hoje em dia é atacar nós, os jovens. Porque ele sabe que nós somos a geração eleita, entende? Ele sabe que se nós fazermos algo para Deus, vai incomodar muita gente. Então eu creio que nós que estamos aqui temos que fazer algo para incomodar. Muitas das vezes eu fui assim, meu Deus, mas eu não posso fazer isso, porque tal pessoa vai olhar de forma errada. Eu não posso fazer isso porque uma pessoa vai falar algo. Mas Deus ele quer que nós venhamos fazer, sabe? Ele quer inteiro, ele não quer pouco. Yes. Eu sempre falava para Deus, Deus, mas tá bom, mas ele falava, não, eu quero tudo. Entende? Ele não quer que nós tenhamos só, eu gosto de ir no home porque é mais legal, porque todo mundo gosta do home, né, gente? Mas Deus ele quer que você se entregue por inteiro, ele não quer você só aqui. Ele não quer que eu esteja só aqui. Porque não foi para isso que a gente foi chamado. A gente não foi chamado para, como os assembleiros dizem, a gente não foi chamado para esquentar a banca. A gente foi chamado para fazer a obra. Então eu creio que nós vamos fazer a obra. Não importa a maneira que você vai fazer, você vai. E se você não quiser, Deus pega e faz você querer. Porque é dessa forma que Deus age, gente. Se vocês estão na presença de Deus e acham que vai ser brincadeira, eu acho que é melhor vocês saírem, porque não é brincadeira não, gente. E é muito louco, porque quanto mais experiência Deus dá pra gente, mais Ele quer também, entende? Ele fala assim, você vai mergulhar, só que você vai ter que me dar mais. E a gente fica com medo. Eu posso dizer por mim, eu ficava, meu Deus, eu tenho medo, mas eu não posso fazer isso, Eu falava sempre pro Matheus que eu tinha medo. Eu só falava isso. Aí ele, faz tal coisa, eu falava, Matheus, eu tenho medo. Mas mesmo assim eu fazia. Então, gente, por favor, não se limite ao seu medo. Entende? Porque o medo ele é como se fosse um vidro que te limita na presença de Deus, entende? Deus está falando para você ir e você está parado. Muitas das vezes Deus fala para mim, vai e eu fico parado. Só que Deus não chamou a gente para ficar parado, Deus chamou a gente para movimentar, entende? E não é dessa maneira que Deus quer a gente na presença de Deus. Porque Jonas, ele tentou se esconder. A gente pode até tentar, mas se você vai conseguir, eu não sei. Porque pode ser uma coisa banal, gente. Você acha que hoje, se Deus te chamar para vir e você não vir, você acha que não vai acontecer nada, mas vai acontecer. Porque Deus, Ele fala na palavra dele que desde quando Ele nos chamou, Ele já nos escolheu.
Então não adianta a gente tentar correr. É bem acreditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então é melhor ficar, gente. Porque se você não quiser ficar, Deus ele vai te trazer de alguma forma. E é como muitas pessoas falam, ou ele vai trazer de uma forma ou ele vai trazer de outra. Eu prefiro vir por mim. Então que nós vemos realmente querer o avivamento de Deus, sabe? E uma coisa que nós jovens pensamos hoje em dia, e isso trava muita gente, ministerialmente falando, é sobre o pecado. E muita gente, quando fala sobre pecado, tipo assim, um bloqueio. Meu Deus, eu não vou conseguir chegar perto de Deus porque eu estou pecando. Eu sou indigno, não posso estar nem na casa de Deus porque eu estou pecando. E Deus ele quer que a gente esteja perto. Ele não quer que a gente se limite pelo pecado. Claro que a palavra é clara. O pecado é o salário da morte. Mas Deus nos deu o benefício da vida eterna. A palavra dele diz que ele nos atingiu com a misericórdia. Então, por que nós vamos nos limitar a isso, entende? Igual eu falo, gente, nós somos uma família. E quando alguém da família está mal, todos ficam mal. Então que nós devemos realmente nos abrir para as pessoas, entende? Porque muitas das vezes a gente é tão fechado que a gente não sabe nem como falar os nossos sentimentos, entende? E a gente fica, ai meu Deus, mas como que eu vou chegar e falar para outra pessoa? Todo mundo peca, gente. Vocês não precisam achar que nós somos super-heróis. Eu peco, Mateus peca, a liderança peca, o pastor peca. Isso é normal. Mas nós temos que acreditar que Deus ele é o único suficiente para as nossas vidas. E tem uma palavra em Crônica que fala que se meu povo se humilhar e clamar, eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E Deus ele está aqui para sarar, entende? Hoje, eu digo o home de hoje, é o Deus que consola. Ele não é o Deus que vai falar para você a parte de mim que eu não conheço, isso será no último dia, mas você ainda tem uma chance. Nós temos uma chance. Eu falo pra minha irmã sempre, porque assim, no cotidiano a gente vê, tem pessoas que são tão, não velhas, né gente, pessoas mais velhas que a gente, que fala assim, ai, mas eu tô tão, é tão tarde pra mim querer fazer alguma coisa. E eu falo assim, meu, se você acordou, você tem uma chance, não importa a sua idade, não importa. Você tá tendo uma chance, então vai. E muitas pessoas não pensam assim, e eu creio que se nós esperamos em Deus, nós temos esperança. Porque nós acreditamos em algo que a gente não vê. Sabe, até as pessoas elas ficam loucas, gente, elas ficam loucas com os evangelhos. Elas ficam, mano, como que você está querendo em Deus que você não está nem vendo? As pessoas não dão crédito pra gente, porque a gente está fazendo por algo que a gente não sabe, que é a salvação. Só que se nós estamos aqui, nós acreditamos na vida eterna. Eu acredito na vida eterna. E eu creio que se nós estamos aqui, é porque nós queremos ser diferentes, sabe? E a palavra de Deus diz que nós somos diferentes. E eu creio que em todo lugar que cada um daqui vai, nós vamos fazer diferença. Pode ser no mercado, pode ser até no Facebook, gente, pode ter certeza. E trabalhe um pouco que você tem, sabe? Quando eu estava na pandemia, sabe aquelas pessoas que não tem nada para fazer, que essa é a verdade, que faz tipo aquelas palavrinhas do dia e manda para todos os contatos. E eu fico assim, gente, é uma pessoa bem sem fazer, né? E eu mandava, e tinha pessoas que eram edificadas por aquilo, sabe? Tinha pessoas que me mandavam mensagem e falavam assim, nossa, eu precisava dessa palavra hoje. E pra mim era uma coisa banal, mas serviu para aquilo, entende? E é isso que Deus chamou a gente para fazer o mínimo. Deus não chamou você para ser grande, Deus chamou você para ser Davi. Você não precisa ser uma pessoa grande para estar nos holofortes. Uma coisa que o Mateus sempre fala, gente, de um livro que ele lê, A Sociedade dos Pecados. Ele fala disso. Que nós estamos numa sociedade que tudo que a gente faz precisa ser visto. Tudo que, se eu tô bonita agora eu tenho que tirar foto porque as pessoas precisam ver. É bem isso, se a gente tá feio, a gente nem tira. É bem aquilo, tipo assim, quem vê close não vê come. Aí eu fico assim, gente, como que as pessoas são tão banais, sabe? Porque quando nós estamos mal, quando a gente tá chorando, ninguém posta nada, sabe? Você só posta a sua alegria. E o mundo precisa de pessoas reais, entende? Não adianta a gente querer mascarar a nossa tristeza colocando uma alegria que não tem. E isso é quando a gente está fora da presença de Deus. Quando a gente está fora da presença de Deus, a gente mostra coisa que a gente não é. A gente pode até ser naquele momento, mas quando a gente entra no nosso quarto, fecha a nossa porta, que é o secreto que a gente tinha que ter com Deus, a gente está triste.
E Deus, ele não é tristeza, ele é alegria. Então que nós íamos acreditar que nós temos o privilégio de estar na presença. Nós temos uma coisa que outras pessoas queriam ter e não pode. Nós somos corajosos hoje, porque tem pessoas que fazem coisas erradas e precisam estar na presença de Deus, mas são covardes. E nós estamos aqui acreditando num Deus que pode nos salvar e pode perdoar os nossos pecados. E eu creio que nós vamos fazer o mínimo. E nós não vamos sair daqui hoje, desse home, pensando que nós somos perdedores. Porque nós jovens, a gente sofre por tantas crises de ansiedade, que a gente fala assim, Deus, mas o que será do meu futuro? Eu ficava pensando assim, gente, quando iniciou a pandemia. Nossa, mas Deus, você está voltando, será que eu não vou ter uma família? É meio normal, né, esse pensamento. Eu ficava assim, meu Deus, mas o Senhor falou que ia cumprir tantas coisas na minha vida e parece que está parado, sei lá, que eu tô estagnada no mesmo lugar. E Deus, ele falava assim pra mim, calma, sabe? Você pensa tão longe, eu tenho coisas tão perto, sabe? Deus tem um propósito, mas a gente só olha pro processo. E a gente tem que olhar lá no final, gente. A gente não tem que olhar pro processo, porque o processo é tenso, gente, de verdade. Eu sei que cada um de vocês tem uma guerra interior aí que precisa ser vencida. Mas nós estamos no processo ainda. Então a gente tem que aprender a esperar, sabe? Esperar no Senhor. Gente, é muito difícil, eu sei. Porque eu estou esperando no Senhor, eu vou esperar até Ele voltar e vai... Eu creio que está perto. Creio que nós acreditamos que Ele vai chegar logo. Mas isso dá muita ansiedade dentro da gente. E a gente fala assim, Deus, mas o que será de mim? Mas o que será disso? Tipo, meu Deus, já tem tudo escrito, para de ser louco, sabe? Para de querer colocar, como a gente fala? As carroças na frente dos bois. Para de querer fazer isso, gente. Porque Deus, ele tem coisas tão grandes e a gente se limita a uma coisa pequena. Eu fico falando assim, nossa, eu me limito a tão pouco e Deus, ele tem tantas coisas maiores. A gente fica assim, nossa Deus, mas eu estou tão triste hoje. Só que a gente vai ter um amanhã para estar feliz. Por que você se limita pelo seu hoje? Sabe? Você tem que querer ser diferente, mas você não precisa querer ultrapassar o que não dá para você fazer. Porque tem coisas que são possíveis pra gente, mas tem coisas que a gente só pode entregar para Deus. Não adianta a gente querer colocar nas suas mãos. Muitas das vezes eu quis colocar as minhas mãos em processos que eu passei. E não foi assim que Deus quis. E Deus, ele tem um amor tão grande, gente, por nós, sabe? E hoje, quando eu parei para pensar nisso, Deus, ele me mostrou. Eu saí da televisão bem pouco tempo, eu nasci na igreja, e eu saí quando eu tinha uns 12, 13 anos. E eu iniciei um relacionamento, claro que não era da parte de Deus, né? E era, tipo, super abusivo. E eu nem sei porque eu tô falando disso aqui, gente, mas Deus, ele falava pra mim falar sobre amor. E eu achava que aquele amor era suficiente. E eu falava assim, eu nem falava com Deus, gente. Eu nem, tipo, eu sabia que Deus me amava, mas eu não falava com Ele. E eu ficava assim, tipo, era briga todos os dias. E a gente tá bem, né? Porque a gente ama, então a gente aceita tudo. Só que não é bem assim, gente, porque tem um amor que eleva a gente, sabe? Tem um amor que faz a gente acreditar que a gente não merece pouca coisa. Só que eu não acreditava nisso. E teve uma vez que a gente brigou muito feio. E eu nunca contei isso, tipo assim, abertamente pra ninguém. Mas aí ele veio e me deu uma cabeçada. E eu ficava tipo assim, por que eu tô nisso? Mas você não consegue sair, entende? Você não consegue sair daquela situação. Porque você acha que aquele amor é suficiente pra você. Só que teve um dia que eu tava sentada no sofá da minha casa. E eu comecei a chorar muito. E Deus falava assim na minha mente. Isso é pra você entender que o amor do ser humano não vai superar o meu. Entende? Esse amor que o ser humano te dá não é o amor que eu tenho. O amor que eu tenho, ele não agride você verbalmente. O amor que eu tenho, ele não te agride espiritualmente. O amor que eu tenho pra você, ele vai além do errado que você faz.
E eu falava assim, meu Deus, mas como que eu vou sair dessa situação? E daí eu fui na igreja, né? Que a gente, quando a gente tá fora da presença, a gente só vai nas festas, né? Da igreja. Aí eu fui na festa, na festividade da igreja. E o irmão falou assim pra mim, você decidiu largar tudo? E eu já conhecia Deus, né, gente? Então, pra mim, aquilo era qualquer coisa. Aquele relacionamento era qualquer coisa. E eu falei, eu aceito. Aí eu fui e no mesmo dia, passou uma semana até, eu nem sabia como sair do relacionamento, né? Porque já tava bastante tempo. Passou uma semana, a gente tava super, super de boa. E eu fui e terminei. E sabe quando você não sente nada? Sabe quando você sente que sai um peso de dentro de você? Você não sente saudade, você não sente nada. E eu tava tão feliz, sabe aquela felicidade de que parece que ninguém consegue tirar ela de você? E essa é a felicidade que Deus tem pra gente hoje. Sabe? Deus ele tem essa felicidade que o mundo não vai conseguir tirar de você. Só que você precisa realmente querer estar por inteiro. Essa foi a minha situação, mas Deus, cada um de vocês tem a sua situação. Talvez você não quer sair do estágio de ansiedade que você tá, mas Deus ele quer você por inteiro. Ele não quer você pela metade, entende? E muitas das vezes eu fui metade para Deus e eu me achava sozinha. E é assim que a gente se sente quando a gente não entrega tudo. A gente sente que falta alguma coisa. E eu sentia que faltava alguma coisa em mim. Mas quando eu voltei para Deus, eu vi que Ele era suficiente. Tanto que quando foi pra mim namorar o Matheus, nossa gente, eu dei tão fora nele. Coitado dele. Porque o amor de Deus era suficiente pra mim. A gente até fala que realmente isso é amor, porque você tá bem, você é suficiente, Deus também, mas você escolhe ter uma pessoa pra sua vida. E a gente se escolheu. E eu falo assim que, gente, eu não vou fazer declaração, tá? Mas ele é um presente de Deus pra minha vida. Porque eu tava super bem. E isso é o amor, entende? Você escolher a Deus. Você não esperar Ele falar pra você escolher, entende? Ele quer ser a primeira escolha. Se Ele não for a primeira, Ele não quer nenhum outro lugar. Porque pra que Ele vai estar em segundo plano? Entende? Ele não nos deixa em segundo plano. E Ele nos prova realmente, gente. Deus ele é tão louco que Ele nos constrange sem precisar fazer nada. Porque quando nós precisamos da providência dele, ele chega quando a gente menos espera. E ele sempre é assim. Eu, pelo menos, me constranjo com o amor dele pra minha vida. Porque muitas das vezes a gente é errante, gente. A gente pode falar que a gente busca pela salvação, mas a gente erra, a gente peca. E, ele sempre tá ali, sabe? Igual Davi, Davi pecou. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo assim ele pecou. E Deus estava ali. O que você plantar, você vai colher, mas Deus ele vai sempre permanecer, entende? Ele não vai sair do seu lado. Ele não vai sair do nosso lado. Pode ser que as pessoas saiam do nosso lado. Eu já coloquei esperança em pessoas que não estão comigo hoje, mas a pessoa que eu mais preciso tá, que é Deus. Então que nós devemos realmente saber que Ele é suficiente, sabe? Que Ele venha a avivar as obras dele nas nossas vidas, mas que não venha a ser pela metade, que venha a ser por inteiro, mas Ele quer que nós venhamos mergulhar, sabe? Naamã, ele era leproso, e eu creio que cada um de nós tem alguma lepra nas nossas vidas, que ainda precisa ser limpa, algum orgulho, alguma soberba, algo nós precisamos tirar para que Deus venha estar por inteiro. E não foi uma vez, entende? Porque quando a gente volta para casa de Deus, quando a gente começa a caminhar, a gente pensa assim, mano, eu vou começar hoje e amanhã Deus já vai fazer eu pregar, já vai fazer eu louvar, já vai fazer eu ministrar, sei lá. Amanhã Deus já vai fazer, mas não é assim, sabe? É aos poucos. Porque se Deus der tudo que Ele tem preparado para você hoje, você não vai estar apto, entende? Você precisa passar por experiências para você entender. Então que nós vemos realmente, Deus ele só quer que você abra o coração, gente. Deus não está falando nada. Deus não está mandando você começar a fazer algo hoje, Ele só quer você por inteiro, entende? É igual eu falo, a palavra de Deus diz, venha como estás, porque você não vai permanecer. Não vai ser você que vai ter que fazer, Ele vai fazer. Ele só quer que você venha, entende? Ele só quer que você
vem e ele tá com pressa. Sabe quando Deus tá tipo assim, eu tô sentado esperando você chegar? É a imagem que eu tenho na minha mente, tipo assim, Deus sentado no trono esperando você chegar. Ele só quer que você chegue. Você não precisa tá lindo para você chegar. Ele não é um amor que ele só te olha pela aparência, porque o amor de hoje em dia é um amor pela aparência. Se você tá feio, eu não te amo. Se você tá bonito, você pode andar do meu lado. É bem isso. Só que Deus, ele não é assim, ele vai te aceitar como você quer. É só você vir. Entende? Você não precisa se limitar para os olhos das pessoas. Entende? Não precisa limitar pelo que elas veem. Porque Deus é quem vai fazer todas as coisas sobre as nossas vidas. Então, que a gente venha acreditar em tudo que Deus tem para nós, gente. Não descredibilize Deus, porque Ele é a única pessoa que sabe de tudo. Pode ter pessoas que vão chegar para você e falar que você não está no caminho certo. Ainda mais agora, gente, a gente que é jovem, quando a gente chega numa rodinha de amigos, que nem sempre todas as rodinhas são evangélicas. E ele fala assim, nossa, mas o que você vai fazer na igreja? Tem tanta coisa boa por aí, o que você vai fazer na igreja? Só que pode ter certeza, gente, que as coisas boas são vãs. E Deus, ele é eterno. Não adianta a gente pensar, porque eu já fiz isso, gente. Eu achava que eu tava abalando. Eu até conto pro Matheus, a gente fica até rindo, gente, porque eu olho e fico assim, Deus, muito obrigado por Senhor me encontrar. Porque, gente, é umas coisas que você olha e você fala, meu, é absurdo isso. Só que Deus, ele faz a gente olhar para essas coisas e rir, porque é demais. E eu falo assim, Deus, mas o Senhor é tão lindo, eu só fico falando que Ele é lindo, gente, eu não sei. Depois que eu voltei, pra mim tudo é rosa. Mas Deus até fala, nossa, mas você faz até um problema de um problema parecer alegre. Eu falo assim, é porque eu tenho Deus. Então, gente, quando a gente está na presença de Deus, até o choro ele se torna alegria. Então que a gente venha realmente querer a presença de Deus para as nossas vidas. E querer se entregar, sabe? É entrega. Não é igual em Abraão, quando Deus fala para ele dar Isaac, que era a promessa. Deus, ele não queria Isaac. Ele não queria sacrifício, ele só queria obediência, sabe? Ele queria ver se realmente Abraão era obediente. Porque muitas das vezes, naquele momento, eu tenho certeza que ele pensou assim, caraca, eu esperei tanto tempo pela minha promessa e você quer que eu sacrifique ela agora? Sabe? Eu esperei tanto tempo para alcançar o que o Senhor falou que eu iria alcançar e eu vou ter que doar, tipo, de mão beijada, eu vou ter que matar a minha promessa. Mas ele não queria nenhum sacrifício, ele só queria a obediência. Deus só quer que nós venhamos ser obedientes. Entende? Você não precisa achar que você tem que vir quando você estiver bonito, quando você estiver bem. Ele só quer que você venha, sabe? Deus só fala comigo, vem, 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 vem. Até a gente que está na igreja às vezes precisa mergulhar mais. Eu posso estar aqui sentado todo dia e está vazio. Só que Deus, ele quer encher, só que ele precisa da gente. Como que Deus vai encher um vaso que não quer ser cheio? Sabe? Eu sou um vaso e eu quero ficar só sentado. Não, eu quero trabalhar, eu quero fazer. Então que nós temos realmente dar abertura para Deus. Porque, gente, Satanás, ele é diferente de Deus. Satanás, ele vai fazer tudo e fazer com que você ache que você é pecador. Mas Deus não. Deus, ele só chega quando você quer. Eu te apresento ele, mas você tem que querer ele para sua vida. Eu posso falar 1000 coisas aqui de Deus e você ir para sua casa e você achar que ele não foi nada. Só que Deus, ele quer realmente que você se entregue por inteiro. Entende? Sabe? Ele precisa de você. Ele precisa da gente. Porque ninguém trabalha sozinho. Entende? A palavra de Deus fala que cada um faz o que cabe a você. Então que nós devemos fazer o que cabe a nós. Que é deixar ele entrar. Só que, gente, de verdade, sobre esses dias eu tenho pregado muito para nós sobre medo. Não tenha medo. Sabe? Não tenha medo. Como eu fico pensando comigo, cara? Como que eu tenho medo de um cara que já sabe de tudo de mim? Entende? Ele já sabe o que vai acontecer comigo daqui 3 anos e eu tô com medo agora. Se Deus tá mandando eu mergulhar, eu tô com